preciso encontro em ti. Tu tens o melhor. Da tua mesa eu me fartarei, meu Senhor Jesus. Deus, grande é o teu poder, és minha direção. Deus, como é bom sentir teu amor por mim. Minha vida está em tuas mãos, eu entreguei a ti. E não há outro que eu possa querer, só o Senhor é Deus. Tudo que eu preciso encontro em ti. Tu tens o melhor. Da tua mesa eu me fartarei, meu Senhor Jesus. Deus, grande é o teu poder, és minha direção. Deus, como é bom sentir teu amor por mim. Deus, grande é o teu poder, és minha direção. Deus, como é bom sentir teu amor por mim. Pra onde eu irei, se só tu tens palavras que eu preciso pra viver. A minha segurança está em ti, Jesus. Pra onde eu irei, se só tu tens palavras que eu preciso pra viver. A minha segurança está em ti, Jesus. Deus, grande é o teu poder, és minha direção. Deus, como é bom sentir teu amor por mim. Deus, grande é o teu poder, és minha direção. Deus, como é bom sentir teu amor por mim. Pra onde eu irei, se só tu tens palavras que eu preciso pra viver. A minha segurança está em ti, Jesus. Pra onde eu irei, se só tu tens palavras que eu preciso pra viver. A minha segurança está em ti, Jesus. Jesus. Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que Deus te abençoe nessa sexta-feira. Eu espero que seu dia tenha sido o melhor dia da sua Amém. vida até hoje. Mas galera, chegamos em mais um Papo Sim, Team. mais um aqui. E gente, Samuel virou apresentador. Não, tô aqui com o Marco todo dia, tô aqui com ele, filho. Cara, mas eu gosto porque assim, nossa resenha é top, Nossa, sempre né, fica bom, né? Sempre fica Por top. que o toquezinho? Não, é desprestigiando os outros convidados. Ah, não, aí o nosso telespectador, né? Não, pelo contrário. Lógico, teve muita gente top aqui com a Muito. gente. Nossa, passou uma Teve galera aqui, né? Rafaelzão, Nossa, Rafael, ele fala bem, velho. Dudinha, Nossa.
Nem se fala, né, cara? Carol Mirra, a Brunete também. Sim, Cara, tem episódio inclusive, delas. eu acho assim, eu como apresentador, eu gosto de todos os programas que eu faço, mas o que a Bruna fez com a Carol Mirra, eu estou, cara, impressionado, porque ela é uma menina de apenas 13 anos e, cara, ela falou muito bem. Logo, logo, Caraca, Bruninha, cara. você vai estar aqui com a gente de novo. E tem muitas outras pessoas Sim. que vão estar com a gente, que eu creio Claro, não. que a resenha vai ficar cada vez melhor. Ó, 4 pessoas aqui, ó. Fazer uma rodinha vai ficar legal, hein? 4 pessoas. Ainda tem um cara que eu quero trazer aqui, galera. Ele é baterista da nossa igreja. Sim, O aí, ó. melhor baterista de Juiz de Fora. O Fica nome de olho dele aí. é Luizinho, melhor baterista do Ali país. o brabo, fi. Então, a gente vai marcar uma dele estar aqui resenhando com a gente. Mas, mano, Vamos lá, então. saúde o povo aí, cumprimento o povo. Bom, declaro e uma gente, boa tudo certo? sexta-feira pra galera. Você já me conhece, né? Eu sou o Samuel. Tô aqui nessa igreja aqui para estar falando com vocês sobre o assunto de hoje, que vai ser top, tá? O Michael, a gente estava discutindo depois sobre ele. Depois a gente vai falar com o pessoal aí como que é, mais ou menos, tá? É isso aí, galera. Nosso tema hoje é... Eu falo ou você fala? Você fala, mano. Fica à vontade. Santidade. Galera, nós hoje vamos falar a respeito de santidade. Ó, polêmica, tá? Polêmica, por quê? Polêmica. Cara, eu acho que todo mundo tem uma visão do que é santidade, certo ou errado? Mano? Todo mundo, né? Você tá na igreja, se você já teve uma ideia de, eu vou na igreja, ou eu não vou na igreja, é porque você tem essa ideia de santidade em você, né? Então, todo mundo tem essa ideia, querendo ou não. Querendo ou Todo não. mundo tem uma ideia meio distorcida, outros também não tem. Preconceito, né, cara? Uns preconceitos, isso Sim. mesmo, boa, mano. Ideias muito mirabolantes, né, do que é santidade. Mas hoje nós queremos falar do que é santidade, cara, de uma forma que você possa entender. Eu lembro, Samuca, que Fala quando aí. eu cheguei na igreja, não. Quando eu cheguei na igreja eu era bebê. Mas enfim, mano, quando eu me converti, cara, né, em 2015, eu tive uma experiência com Deus, uma das grandes dúvidas que me rodeavam, cara, era o que é santidade, porque... Sim, O cara. que é santidade? Todo domingo a gente ouve o pastor falando, né, os líderes falando, sede santos porque Deus é santo. Sim, sim. E é uma realidade sobre as nossas vidas, devemos ser santos. Só que, mano, o que é ser santo? Esse que é o negócio. Você pode falar, que você é o apresentador, né? Estamos em 2 aqui, então você começa falando. Mas eu acho que rodeando esse assunto em geral, é bom a gente deixar claro que o único que é 100% santo é o Deus. É o nosso Deus. Isso aí. Então, ó, já deixa aí o spoiler pra galera aí. Estragou meu programa. Você não consegue ser santo. Isso aí. 100% é impossível. Sem Deus, impossível. É. Sem Deus. Galera, então a gente vai debater sobre isso. Vamos lá, então. Mas eu quero primeiro, galera, indicar um primeiro caminho a respeito da santidade. Cara, uma coisa que eu creio que ajuda muito no processo da santificação, Sim. sabe o que é? É você dando seu joinha no vídeo. Joinha, compartilhar aí, ó. Compartilhando, se inscrevendo no canal. Mano, clicando no sininho, você vai ajudar muito a nós divulgarmos sim, o claro. reino de Deus aqui pelo YouTube e por outras plataformas também. Cara, a igreja ela tem que ser efetiva em todas as áreas, Sim, seja sim. na área, né, das finanças, na área da cultura, da Claro. política. Nós devemos ser influentes em todas as coisas e também na área das mídias, né, da internet, porque eu creio que muitas pessoas, em nome de Jesus, serão alcançadas por esse Através vídeo, através da minha da e da sua internet. vida, através Exatamente. da internet. Então, Então, ó, galera, fica a dica. O que Ó, tem que fazer? tem que fazer, tem que compartilhar, dar o like, pelo menos uma pessoa. Isso daí. Manda no Uma WhatsApp aí pro pessoa, pessoal. galera. Uma pessoa. Só Você uma. com mais um. Então, Samuelzão, cara, o que é santidade? Mano, vamos dividir essa pergunta em 2. Vamos lá. Cara, então. o que é e o que não é, cara? O que não é a santidade? Eu acho que, se a gente resumir de maneira bem simples, a gente consegue falar que o que não é a santidade? Não seguir os caminhos de Deus, não seguir os caminhos de Jesus. Aquilo que ele veio à Terra e nos mostrou como fazer, o manual, tá lá, Sim. aqui, ó, segue isso aqui, você vai ser santo. E o que é ser é justamente seguir os caminhos dele. Então, se a gente conseguisse simplificar as coisas, é isso. Segue os mandamentos dele, não segue os mandamentos dele, logo você não é santo. Sim. Então, acho que a gente pode resumir santidade a isso. E, tá, mas quais são os mandamentos? Quais são os caminhos? Aonde que a gente encontra isso? Na Bíblia, cara. Exatamente. Cara, tipo assim, uma coisa... Cara, eu acho que você vai concordar nisso comigo. Vamos lá. Uma coisa que eu sei que não é santidade, cara, que é um sinal de santidade, mas não é santidade propriamente Sim, dito, sim. é comportamento.
Muitas das vezes a gente confunde santidade com comportamento, cara. Comportamentos é sinal de santidade? Claro, sim, Sim, é. sim. Mas nós temos que lembrar, cara, que os fariseus, em seu comportamento em público, mano, eram os caras mais tops da época de Parecia, Jesus. o cara bam. Não, os caras na época não, andava, Super fazia santo. jejum, andava com sino nas orlas das vestes, eu não sei se é orla aqui, nas mangas das vestes, Sim, né, mano? não. E quando eles oravam, eles começavam a sacudir lá e todo mundo olhava para os caras e viam eles orando e falavam, poxa, esse cara aí, Quero ser que nem esse cara aí. esse cara aí é santo. Só que dentro de si, eles eram pessoas corruptas e eram pessoas, mano, que não tinham dentro de si a santidade de Deus. Então, eu gosto até de uma fase de um pregador, cara. Esse pregador é chamado de o maior orador da América. O nome dele é T.D. Jakes, mano, ou T.D. Jakes. sim. Ele é um bispo, né? Bishop T.D. Jakes. Ele é dos Estados Unidos, ele é lá de Dallas. E, cara, ele tem uma frase que diz o seguinte, Samucão. Ele Fala aí. diz o seguinte: se santidade exterior importasse, Jesus seria amigo dos fariseus. Exatamente, cara. Mas, tipo, acho que essa ideia é muito importante você estar levantando aqui, que é não começar pelo exterior, que foi justamente o que os fariseus estavam mostrando pra gente que não era para ser feito, entende? Porque tudo que está na Bíblia é para mostrar para vocês, ó, tá vendo isso aqui? Não faça isso aqui porque o final não é muito bom. E os fariseus eram justamente mais um exemplo do que não fazer. Não comece pela casca, comece pelo meio. Sim. Comece mudando a si mesmo. Então, muitas das vezes, no final, você não vai ter hábitos, digamos, santos, que o pessoal considera santo. Ah, nossa, eu leio 3 horas de Bíblia por dia, eu oro, sapateio no meu quarto, o meu vizinho aqui, nossa, o cara já ligou 3 vezes, só hoje, falando. Mas começa pensando e mudando coisas básicas da vida, mudando mentalidades básicas da vida, porque com o tempo os hábitos santos, digamos assim, os hábitos que a Bíblia diz que são santos, que a Bíblia diz e recomenda, vão se instaurar dentro de você, vão trazer a realidade, entende? Então, uma árvore, por exemplo, ela não começa crescendo pela casca, que é bonita, que todo mundo ama aquela casca bonitona assim, alta pra caramba, começa pelo meio, um galinho assim. Depois vai crescendo. Então acho que tem que ser essa a mentalidade. Então, galera, isso é uma dica muito importante. Em falar nisso, o Samuel pegou um gancho poderoso. Cara, semana passada a gente falou sobre mentalidade, metanoia. Se você não viu, cara, corre lá pra ver. Tá aí embaixo. Porque, mano, é um assunto top, também envolve santidade e outras coisas da igreja. Sim, Então, sim. eu creio que vai te acrescentar. Então, já que eu falei o que não é santidade para mim, né, comportamento, o que para mim é santidade? Santidade para mim é a forma com que você relaciona com Deus no seu secreto, cara. Sim, Igual, cara, tudo que é bom, tudo que é aparentemente grande, começou de uma forma pequena que ninguém viu. A Microsoft, que é uma das maiores empresas hoje no mundo, eu creio que já passou a Amazon, mas não sei se... mas passou, mas é bem editor, grande. Passou. Aí, Aí, ó. conferiu aí. Até o momento, a gente sabe que a Microsoft é a maior empresa do mundo. Então, cara, a Microsoft, até onde eu sei, ela começou no interior de uma garagem. Exatamente. Então, hoje é a maior empresa do mundo. Eu li uma pesquisa, eu não sei se eles formaram mais de 4 bilionários, mas de 12 milionários, e tipo, fora a gangue que está chegando para poder se tornar novos milionários. Exatamente, tem gente Mas nova chegando aí. esse grupo da Microsoft começou em uma garagem, foi algo pequeno. Da mesma forma, galera, é a santidade. A santidade, ela começa dentro do seu quarto, no seu secreto. Porque, cara, a santidade, o que é ser santo? É você possuir em você o caráter de Deus. E isso não é algo que acontece em lugares públicos, mano, porque eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe me educava dentro de casa, ou no banheiro da igreja, né, quando ninguém tava vendo, mas ela Em casa de conversa. né, a gente já falava até o conversar com nós, quando a minha mãe falava isso, eu sabia que eu ia apanhar, mas, mano, eu recebi o caráter dos meus pais dentro de casa, né, no meu secreto com os meus pais, seja apanhando, seja conversando, seja comendo, da mesma forma é com Jesus. Então, se eu pudesse, mano, descrever o que é santidade, eu descreveria que santidade é diminuir em você para que Deus cresça. E aí sim, seu comportamento, sua mentalidade, suas atitudes vão mudar aonde você está.
Porque, mano, É. o que adianta você na frente de todo mundo ser o santarrão Sim, e sim. tudo, mas dentro da sua casa você bate na sua mãe, bate no seu pai, briga com seus irmãos, você não ajuda nas tarefas de casa, você é irresponsável com Ou não é tudo. nem isso, não é nem necessariamente fazer tudo isso, Sim. mas simplesmente ser sem ações, não ter ações a nada, ser Sim. totalmente Inerte as coisas, né, ser mano? totalmente inerte, não ter nada, não ter motivo para estar vivendo, mas estar ali apenas seguindo o fluxo da sua vida. Então, tipo, o fazer coisas erradas é uma coisa complicada, uma coisa bem chata e que a Bíblia condena, mas não fazer nada também é uma coisa complicada. Totalmente ruim, né, E mano? também é uma coisa que você tem que ficar de olho aí. Então, o que ele falou que é: deixe que a glória de Deus saia e mostre quem Deus é através da sua vida. Então, tipo, você só vai conseguir crescer essa intimidade dele e mostrar para o mundo se você se retrair, ficar para você, ficar no seu secreto, porque é lá que você, digamos, está sozinho, entende? Então, é justamente no momento que ninguém está te vendo que justamente vai aparecer o que precisa ser mudado, digamos assim. Então, pensa assim, no primeiro momento você vai se sentir mó pecador. Nossa, eu não estou sapateando ali com a irmã do coque no meio do púlpito. Nossa, como eu sou pecador. Mas você está lendo aqueles 15 minutos de Bíblia por dia, no seu começo, Orando uns 20 minutos. sim, olhando 20 minutinhos ali, da sua maneira que gagueja, você fica, o que eu falo agora? Mas depois você vai chegar no nível, sei lá, que nem um pastor que ora eloquentemente, todo mundo fica, nossa, a palavra dele foi de Top. poder ali. Então, pensa assim, tá? A santidade, ela é um processo como grande parte das coisas que a Bíblia nos ensina. E até eu mesmo, como filho do pastor, cara, eu sei que meu pai, ele não começou do jeito que ele está aqui hoje. Eu posso falar, meu pai, para mim, é um dos melhores pastores da igreja metodista. Mas, cara, foi um Nossa. processo até ele chegar onde ele está hoje. Sim, sim. Né? Ele teve que orar muito. Né? E quando eu falo muito, cara, não no sentido da obrigação, mas eu digo no sentido de se entregar e depender de Deus para que Sim, sim. algo bom possa fluir de nós, né? Dele, no caso. Eu, da mesma forma, né? Estou crescendo aí, em nome de Jesus. Um dia eu vou ter o Seminarista aí, privilégio ó. de ser chamado de um melhor pastor, ou Que um dos isso, melhores indo pastores. pregar em Londres. Mas, cara, a minha preocupação hoje é depender de Deus para que a minha vida santa possa impactar outras pessoas. Sim, sim. Samuqueira, Fala comigo, vamos lá. bora para outra pergunta. Cara, Vamos lá. mano, tipo, muitas das vezes nós temos aqueles estereótipos na igreja. Tipo, Sim, quando eu digo nossa. estereótipos, mano, é nós termos um padrão. Claro, isso aí é fato. Se o cara, ele roda, pula, fala em língua, se revela, ele é o quê? Ele é santo. Nossa, o cara é o Bíblia. É. Ele é o Bíblia. Agora, vamos supor, se o cara chega aqui na igreja com um alargadorzão, Tatuagem no braço. uma tatuagem, né? Não, a gente não tá entrando se é pecado ou não, galera. A gente só tá esse falando esse é papo de outro papo. para outro paputim. Deixa no comentário se você quer. Exato, comenta, fica ligado que talvez possa rolar esse assunto em Sim. outras edições. Mas a gente está falando que o cara chegou aqui desse jeito, não que ele está fazendo isso, não estamos entrando nesse mérito. Essa é uma quebra Cara- de expectativa, digamos assim, né? Da possível santidade aparente. da pessoa. Boa, Sim. nossa, cara, o cara manda muito dos Isso aí, português. filho. Então, o cara chegou aqui tatuadão, de alargador, um cabelo um pouco esquisitão, né? O cara soltaço, mas Calça o cara, rasgada. ele, na hora do culto, ele não roda, ele não pula, ele não fala em línguas. Galera, lembrando, isso não tem um problema nenhum com rodar, Sim, pular sim, e falar em sim. línguas. Eu gosto dessas coisas demais, mas a gente está dando um exemplo. Esse cara, ele adora Jesus só com os seus braços levantados, na sua simplicidade. Qual geralmente, mano, a gente fala que é santo? O cara que roda, né? O cara que mostra que, sei lá, Beyblade fica rodando ali no meio No do púlpito. poder e tal, é, né, mano? pô. Top. Por quê? Nós achamos, cara, que santidade é algo que dá pra se medir. E, cara, Samuel, na sua opinião, você acha que Cara, você vamos lá. olhando aparentemente, eu estou falando não se você conviver com essa pessoa, Sim, sim. mas se você primeira visão, tem como, cara, você saber se alguém é santo ou não é com um relacionamento superficial só nos domingos com a pessoa? Cara, essa é uma pergunta muito boa, uma pergunta que dá para estender bastante. O produtor vai até falar com a gente depois, se vai demorar um pouco para terminar essa aqui, né? Mas não tem problema não. E o que acontece? Não é possível medir o nível de santidade. É literalmente impossível você medir o quanto uma pessoa é santa. Por exemplo,
Vejo o Maicon andando na rua, calça preta, Vans, tranquilinho, tênisinho de jovem. Aí eu falo, nossa, esse cara não tem cara de ser santo. Nem de crente, né? É, um cara nem crente desviadaço ali. Aí depois chego na igreja, vejo que o cara tá rodando ali, tá falando em línguas, tá lançando o eis que te digo ali. E, então, não é possível você medir. A única pessoa que consegue, necessariamente, a única pessoa que precisa saber o seu nível de santidade é o Deus Todo-Poderoso. Porque é Ele que te conhece por completo. Literalmente, desde a sua primeira formação, nos primeiros minutos de vida até a sua morte. Então, fica aí a dica, não se preocupa com isso, eu acho que isso é uma coisa bem aparente na vida das pessoas, é se você está com o braço levantado na hora do culto, na hora da adoração. O Marco, por exemplo, nem levanta o braço, ele fica rindo na hora da adoração, é muito massa. Mas é o jeito dele. Eu não conheço ele há tanto tempo, mas eu sei que é o jeito dele. E, cara, eu não preciso saber se ele é santo ou não. A única pessoa que precisa saber é ele e o Pai, Deus Todo-Poderoso. Então fica aí, gente. Não se preocupa com isso, não. Cara, tipo, profundo o que você disse, cara, tipo assim, é muito pessoal esse negócio de É uma santidade. coisa muito, muito pessoal, cara. Olha que coisa doida, mano. Jesus tinha 12 discípulos e, ao ver de todo mundo, aqueles 12 discípulos eram santos e imaculados, Sim, porque sim. eles estavam do lado de Jesus. Só que o que a galera não sabia é que do lado de Jesus tinha um traidor, mano. Nossa, eu lembro dessa parte aí, ó. Pesado. Alguém que vai me trair. Falou assim, ó, pra rapaziada, alguém aqui Vai me trair. vai me trair. Cara, olha que quebra de lógica, porque todo mundo ali era pra ser santo, tava Sim, do lado não. de Jesus, os caras expulsavam demônios, fazia Isso aí mesmo. auês, santos, mano, pra Jesus, coisas poderosas. Só que, mano, o único que podia dizer se aqueles caras eram santos ou não, mano, era, primeiro, né, os seus companheiros, Jesus, Sim, né, primeiro Jesus, claro. porque Jesus conhecia o interior de cada um deles. Segundo, Sim, eles mesmos, né, cada um de si, Judas podia se julgar como santo ou não, sim. Pedro podia se julgar como santo ou não, porque a Bíblia fala que nós devemos nos conhecer, cara. Eu conheço quando eu estou tendo atitudes erradas ou não, cara, certas. Sim, sim. Então, eles podiam mesmo se julgar, mas os seus amigos, por terem um relacionamento profundo com eles, davam para ter uma base. Mas, cara, nós não podemos olhar para alguém que anda, que se veste aparentemente diferente de nós, né, e julgarmos a pessoa como ímpia, pecador e tal. Claro. Lógico, galera, que, né, há comportamentos, há vestimentas que entregam que, assim, né, tá faltando um pouco, eu acho que não é nem de santidade, de decência Não. no Dá intelecto. aquela pensada, né, cara? Usar o intelecto pra poder entender. Mas é impossível nós virarmos para alguém e falarmos, ó, fulano de tal é santo e Bertrano é pecador, né? Sendo Sim, que nós sim. não temos uma vida. Vou até citar um exemplo, cara. Que isso, vamos lá. Ano passado nós tivemos, por um pouco período de tempo, uma noite que era toda quarta-feira às 9 horas da noite, um culto chamado Noite do Chaba. Ah, o Chaba Cara, aí, ó. Era top, só que de vez em sempre colava umas galera tatuada lá, mano, saca? Pessoal da pesada lá. É, uma galera com cabelo pintado e tal. E, mano, muitas das vezes a gente olhava e falava, pô, velho, esses caras aí São diferentes, são diferentes. Esses daí são pecadores mesmo. Nossa, isso aí, ó, tem que orar pra sair ali demônio, sair em fila, sai em Exatamente, fila. tinha gente que falava essas coisas, mano. E, cara, tinha um menino lá que chamava, acho que era Francisco ou Francis o nome dele, agora eu perdi. Cara, a gente foi dar uma oportunidade pra esse menino. Top, top. E ele era um menino tatuadaço, mano, de Caraca. cavanhaque, tipo eu, assim, só que o dele era mais bonito, mano. Cabelo passado com gel pra trás, cara, você olhava pra ele e você falava, esse cara não é crente. Não Mano, é, né? Foi uma das melhores pregações que eu ouvi na minha vida. Caraca, ele deu Cara, um oportunidade menino lá. cheio e de Deus. Top, top. Caraca. Mas aparentemente o cara Mas não aparentemente era santo, mano. o cara não era assim. Você não esperava que havia uma palavra Top incrível do cara. saindo dele. Você ia falar, mas esse é a melhor parte, cara. Deus não se preocupa com o meio com que ele vai se comunicar. Sim. E sim, se ele vai comunicar ou não. Sim. Então, se não fosse aquele cara que falasse, ia vir outra pessoa, em outro momento, ia falar a mesma palavra, porque é uma palavra que é necessária. Que Deus estava julgando necessário ali, que ele julgou necessário, que todo mundo ali precisava ouvir. Então é isso, cara. É mais a gente entender que a gente é o meio pelo qual ele se move.
E a parte mais importante é que, quando a gente busca a santidade, a gente está reforçando esse meio, está reforçando essa intimidade dele a ponto de poder falar essas coisas, ser usado como meio de transporte da glória dele. Mano, é isso demais. E, cara, eu aprendi uma lição. Nunca se julga um livro pela Nunca capa. se julga. Não... Gente, assim, não tô falando de livro, né? É. Vamos adiantar o dia, É a história. pessoa, né, tô falando gente? de pessoas, cara. Não se julga pessoas, né? Por elas se vestirem aparentemente diferente da gente, por falarem diferente da gente. Sim. Cara, Deus é quem conhece os corações e mentes. Nossa função é amar. Sim. Top? Top, Última top. pergunta. Vamos lá, então. Mano, pra você, cita duas Vamos lá. coisas que você crê que permitem que a pessoa se torne cada vez mais santa. Cara, primeira coisa, que é uma das coisas que tá na Bíblia como os 10 mandamentos, todo mundo já cita os 10 mandamentos como uma coisa normal, mas o que eu quero deixar claro é não tire o jugo pesado de cima de você. Primeiro, você não é juiz. Primeira coisa. Não seja juiz. Você vai ser julgado como todo mundo aqui nessa terra, mais que vai ser julgado junto com o cara que fumou a vida inteira. Vai ser julgado. Não tem, o único juiz que existe é o Deus Todo-Poderoso. Então, deixe claro de que você está aqui para fazer o seu melhor em passar a mensagem de Deus para o mundo. E segundo, cara, conheça Ele melhor. Como que você conhece Ele? Lendo a Bíblia. Indo nos cultos, ouvindo a palavra que o pastor está falando, que um jovem que foi ministrado por Deus ali. Outra situação. Ele não tirou aquela palavra do além. A palavra foi entregue a ele pelo Espírito. Então, mas como que ele foi entregue? De repente, apareceu assim. Foi entregue, não. Ele estava estudando, ele estava correndo atrás da intimidade e acabou que ele recebeu a palavra de Deus ali para estar passando para aquelas pessoas no culto. Então, são esses dois. Busque a intimidade e não seja juiz. Acho que não seja juiz é o principal. Porque a gente tende, primeiro, a julgar muita gente de pecador e tal. É fato, todo mundo aqui é pecador. Mas o importante é você, não sou pecador. Aí a gente passa para o próximo, que é, o que eu faço agora? Busca intimidade. Então, seria esses dois. Mano, outra coisa que eu acho que é primordial é para você, mano, ser santo. Cara, é o que eu te falei. Diminua-se na presença de Deus, saca? Entenda Sim, que sim. Né, você depende dele, dependência. E a segunda coisa, né, o que Samuel falou, relacionamento. Busque orar, ler Bíblia, jejuar. Isso vai te ajudar muito no processo de santificação. Então, galera, esse foi o nosso papo. Foi top. Fala aí. Semana que vem, tô te esperando aqui. Eu ia falar o tema, mas não vou falar não, vai ser surpresa. Deixa aí, né? surpresa. Vai ficar ser uma surpresa. Semana que vem eu te espero. Cara, eu creio que Deus vai te abençoar muito, como já está te abençoando. Glória a E Deus. é isso, galera. Que Deus abençoe. Deus abençoe Tenha uma a todos ótima que estão vendo. sexta-feira. Vamos orar. Vamos lá. Deus, nós te louvamos porque o Senhor é Pai. santo, Deus. Nós te louvamos, Deus, porque apesar, Senhor, de, Senhor, não andarmos Amém, de terno Pai. todos os dias, ó Pai, ó Senhor, bem os trajados, ó Pai, Senhor, nós somos santos não pelaquilo que, Senhor, nós fazemos, Amém, Senhor, Pai. aos olhos das outras pessoas, mas por aquilo que nós somos, Senhor, diante Glória a de Deus, Ti, Pai. ó Pai, e da forma que o Senhor tem nos instruído a ser. Amém. Ó Pai, Em Senhor, nome eu de te Jesus, louvo por isso. Que, Senhor, a santidade seja algo vivo Em em nome nós, de Jesus, não para Pai. julgarmos o outro, não para condenarmos o outro, Amém. mas, Deus, para amarmos e abençoarmos pessoas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Galera, esse foi o nosso Papo Oh. Team. Semana que vem te espero. Você ainda vai ficar com o nosso louvor e com a nossa reflexão da semana. Que Jesus te abençoe. Tamo junto. É Tamo junto, nóis. valeu. Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e
teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Oh, eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Que eu te pertenço, Deus. Que eu te pertenço, Deus. Aleluia. Tudo está preparado aqui, que nós possamos adorar o Senhor, dizer que só Ele é santo, que todos os versos e canções que nós vamos cantar, nós possamos cantar para Ele, pois só Ele é o único tipo de adoração. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Tu és o único motivo que me fez chegar. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder.
és santo e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Aleluia, glória a Deus. Fala, galera. Eu espero que esse programa esteja te abençoando muito. Espero realmente que esse assunto esteja tocando a sua vida. E, cara, como eu falei no Paputim, é muito importante nós falarmos acerca de santidade. Porque você vai entender mais um pouquinho agora. Abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Pedro 1, 15 ao 16. É o nosso tema, versículo da semana. 1 Pedro 1, 15 ao 16. Diz o seguinte: mas como é santo aquele que vos chamou, sedes vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porquanto eu sou santo. Galera, isso é algo poderoso, por quê? Porque Deus aqui, por meio do apóstolo Pedro, está falando acerca de algo precioso para qualquer pessoa, o que é o seu próprio caráter, galera. Deus aqui, ele não estava falando de um jeito dele, de algo que ele gostava de fazer, de algo que ele praticava uma vez na semana, mas Deus estava falando aqui acerca do seu próprio caráter. E quando Deus ele fala o seguinte: sede santos, porque eu sou santo, Deus ele está nos indicando que nós deveremos ter o mesmo caráter, a mesma essência que aquele que nos chamou e que aquele que nos criou. Então, galera, santidade vem a partir do caráter de Deus. E como, galera, nós podemos conseguir o caráter de alguém em nossas vidas? Primeiro, nós devemos nos entregar a esta pessoa, que no caso aqui é Cristo. E a segunda coisa é caminharmos com essa pessoa, porque, galera, é aquele velho ditado: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Então, galera, isso é algo muito importante, porque dependendo do tipo de pessoa que você andar, o seu caráter se impregna na pessoa ou dela em você. Então, quando Deus fala o seguinte: olha, sede santos, ele está falando o seguinte: olha, você deve se entregar a mim, mas não somente isso, você deve principalmente caminhar comigo, para que o meu caráter de santidade possa invadir o seu caráter. Então, galera, que nessa semana possamos realmente nos deitarmos no caráter de Cristo, nos deitarmos na intimidade com Deus, para que o nosso caráter seja santo e para que nós possamos nos tornar pessoas santas, porque Deus, ele é santo e nós também seremos santos mediante o seu caráter e graça. Galera, esse foi o nosso Paputim da semana. Eu espero você semana que vem aqui. Eu quero te dizer que vai ser uma bênção novamente. E eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração, valeu? Obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe, tamo juntasso, é nóis, fica com Deus.